PMC News, informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde para todos vocês. Chegando aqui com o Top News, fechamento do mercado a partir de agora. Para quem não me conhece, Débora Oliveira. Estou chegando aqui para trazer as últimas notícias desse dia, feriado aqui em São Paulo, mas somente aqui em São Paulo, tá, gente? Bolsa funcionando normalmente, acompanhando aí também todos os outros estados do Brasil e, claro, as bolsas internacionais. E a gente aqui na BMC News ligado em todas as últimas notícias para manter vocês todos muito bem atualizados. Mas antes, muito obrigada pela audiência de todo mundo, o pessoal que já está aqui comentando, dizendo que está chegando aí o melhor fechamento. MPK, o Regis, o Natanael, que também já está por aqui. Natanael. O Daniel também, que já está aqui. Estou vendo, Daniel, vocês dizendo que já está por aqui. Vida de Nina também por aqui. Gente, Sandro, boa tarde para você. Helder, sempre por aqui também, sempre participando aqui, interagindo com a gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Um ótimo feriado aí para quem está descansando, mas para quem também está trabalhando igual a gente. Então vamos lá dar uma olhada para esse mercado. Para isso já quero trazer meu profit aqui da Nelógica, né, para a gente dar uma olhadinha nesse Bovespa, que apesar de ter começado o dia em queda e ter passado, né, a manhã inteira assim, entrar no período da tarde no patamar negativo, acabamos virando para o positivo e com muito otimismo até testamos os 114 mil pontos. E agora estamos de novo, 114.190 pontos. A ausência aí de notícias, na verdade, né, e um certo otimismo com essa entrada de gringo acabou favorecendo bastante aí nos últimos instantes o Ibovespa, que também, né, deu uma derrubada aqui no dólar. Dólar futuro agora, ó, queda de 1,39%, moeda americana a R$ 5,07. A mínima, inclusive, foi 5,07. A gente segue renovando mínimas por enquanto, hein? Então tá aí, a Bolsa virando para um certo otimismo, descolando um pouco do cenário internacional. A gente segue com o Ibovespa, então, às 4 horas e 15 minutos, nessa alta, 114 mil pontos. VEG está subindo agora 4,7, São Martinho em seguida mantém alta desde o período da manhã. Nessa situação de São Martinho é importante lembrar, né, a alta do preço aí que foi anunciado no combustível da Petrobras, isso torna o etanol mais competitivo. Ponto positivo aqui para São Martinho, que sobe 4,37%. Banco do Brasil também aqui em alta, outras estatais, Petrobras, inclusive, também segue no patamar positivo, 1,2% de alta. Em relação ao petróleo, a gente tinha o petróleo praticamente no 0 a 0 durante o período, né, da manhã. A gente ficou ali no negativo em alguns momentos, na queda do petróleo. Mas agora à tarde o Brent sobe 0,45%, o barril está a $86,48. É importante lembrar que os estoques, né, de barris lá nos Estados Unidos têm chegado aí novamente à marca de zero. Aquela carta lá do Biden na manga de liberar estoques ali de barril para poder tentar segurar o preço do petróleo parece estar chegando ao final. E aí a gente tem o petróleo agora registrando altas. Bom, na ponta negativa, Natura, Suzano e alguns outros papéis que as papeleiras, claro, que estão mais relacionadas ali às exportações, acaba tendo, né, mais vantagem quando a gente tem alta do dólar. No caso hoje com câmbio negativo, a gente já vê essas empresas também registrando perdas. Esse é o cenário aqui por enquanto, mas para saber como é que está o mercado lá fora, Gabriel Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. E esses estoques de petróleo aí deram uma virada no mercado, vieram bem abaixo da expectativa que o mercado como um todo estava projetando. E aí a gente vê, claro, os estoques chegando próximo de zero, essa expectativa de uma reposição desses estoques de petróleo bruto pelos Estados Unidos e, claro, essa insegurança para o preço da commodity energética que se espalha pelo planeta. Claro, nós temos recuperação da China, nós temos recuperação de algumas economias que não foram tão afetadas no final do ano passado como era de se esperar. E, claro, petróleo que antes era projetado na faixa ali de $80 para este ano, já está se afastando um pouquinho, chegou próximo ali dos $88 pela manhã. E, como você bem mencionava ali, tanto o petróleo Brent quanto o petróleo WTI estão em patamar positivo.
Notícia interessante, mercado norte-americano movimentando essa commodity energética, mas também sendo movimentado por outras questões, dentre elas a temporada de resultados lá nos Estados Unidos. Nós tivemos ontem a divulgação dos resultados da Microsoft, que vieram abaixo do esperado pelos economistas, veio abaixo do trimestre anterior, do equivalente ao ano passado, no entanto, um pouquinho acima do que o mercado especulava, principalmente puxada pela nuvem, pelos serviços de nuvem. Mesmo assim, ontem, as ações conseguiram, ali no pós-mercado, fechar ali um patamar positivo, e hoje, virando para um negativo, a gente teve uma queda durante praticamente todo o dia para as ações de Microsoft. Lembrando, o bilionário favorito ali do mercado de criptoativos também tem uma das suas companhias com balanços divulgados nesta tarde, depois do fechamento do mercado. Acabou aqui o Top News, fica de olho tanto no nosso Telegram quanto no nosso portal de notícias. Tem resultados de Tesla, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do planeta e, claro, pioneira em grande tecnologia desenvolvida para esse segmento. Para os mercados nos Estados Unidos, neste momento, certa estabilidade. A gente já chegou a perder bem mais valor durante este dia, durante esta quarta-feira. Dow Jones 0,03% de queda, nós temos S&P 500 caindo 0,06%, ou seja, praticamente não saindo do lugar. Quem cai um pouquinho mais, mas também não é muito preocupante, é Nasdaq 0,26% de queda. Ainda aguardando esses dados a serem divulgados, o mercado gosta de esperar os balanços operacionais para se movimentar, então essa época de começo de balanços, não tem tanta coisa divulgada, costuma ser um pouco mais tranquila, e as movimentações bem isoladas ali nos ativos que divulgam os seus balanços operacionais. A gente viu ontem da Microsoft, hoje da AT&T, e depois do fechamento do mercado nós temos Tesla. Também tivemos o resultado da Boeing, que veio abaixo do que o mercado projetava, inclusive frustrando algumas expectativas. Na Europa, o segmento ficou todo estabilizado. A renda variável europeia, pelo menos pelos principais índices, está totalmente estagnada desde o começo desta semana. DAX perdendo 0,08%, sem sair do lugar, FTSE 0,16%, CAC 0,09% e o índice Eurostock 0,12%. A gente está em um momento de certa estabilidade para o mercado europeu, depois de subir bastante no começo do ano, depois de o euro ganhar bastante valor frente ao dólar, e claro, depois de alguns dirigentes do Banco Central Europeu alertarem para a necessidade de aumentar ainda mais os juros. A gente pode não estar perto ali, próximos de um fim, propriamente dito, do ciclo de alta de juros lá para o Banco Central Europeu. Então, para quem especulava que nesse primeiro trimestre nós teríamos todas as altas e já no segundo trimestre não teríamos mais nada, alguns dirigentes estão alertando para a possibilidade de ter que estender um pouco mais essas altas, Débora. É isso mesmo. Já que a gente está conversando sobre mercado, vamos trazer o David Zahav, ele que é head de venda variável da Lotus Capital, já está aqui para conversar com a gente. David, obrigada pela tua companhia, obrigada por estar aqui para poder repercutir um pouco com a gente sobre esse mercado, inclusive. Temporada de resultados que começa, então ótima tarde para você. Muito boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Vamos lá falar desse mercado, acho que até o ponto internacional aí que o Gabriel vinha mencionando para a gente aí dessa questão de inflação, né, de Europa, de Estados Unidos. Eu acho que é legal a gente até levantar a bola no sentido de que, salvo engano, Estados Unidos começou a subir juros um pouco antes da Europa, né? A Europa demorou um pouquinho mais quando a gente dá um passo atrás para entender, né? Então, assim, e a Europa teve um problema um pouco diferente dos Estados Unidos em algum momento, quando a gente olhou ali aquele problema com gás, né? Eu acho que a inflação que prejudicou muito a zona do euro nesse período que teve diferença com os Estados Unidos, além dos Estados Unidos começar a subir os juros um pouco antes, a Europa teve problema lá com a guerra da Ucrânia e, assim, boa parte da inflação deles estava muito ligado ao preço do gás, que subiu bastante, né? Maravilha. Agora, olhando para cá, para o Brasil um pouco, né? A gente tem temporada de resultados, inclusive já, até você pode falar um pouco sobre isso, porque tem temporada de resultados acontecendo lá nos Estados Unidos, aliás, com as Big Techs trazendo números aí que estão assustando um pouco o mercado, mas aqui também a temporada de balanço dos últimos 3 meses de 2022 começa amanhã, já com a divulgação de resultados aí, por exemplo, de Cielo,
que viu o preço das ações se recuperarem fortemente em 2022, logo depois dessas quedas bruscas aí, né, de uma disrupção do setor, um aumento da concorrência nos últimos anos. O ano de 2022 teve de tudo, inclusive eleições, Copa do Mundo. E no caso das empresas com as ações na Bolsa Brasileira, o ano que passou, eu queria entender do teu ponto de vista, é claro, foi de grande volatilidade, a gente tem acompanhado isso, mas qual setor você acredita que pode mostrar certa resiliência nesse quarto trimestre, né? Considerando que a gente já tem uma certa retomada também econômica e que no Brasil a gente começou deu a largada nessa manutenção dos juros bem antes do que muitos outros bancos centrais, né? Boa, essa sim é uma boa pergunta e eu sempre gosto de, antes de respondê-la, lembrar que sim ou não já foi praticamente o primeiro mês do primeiro trimestre desse ano, né? Então assim, a gente já consegue ter um cheiro de quem está indo bem nesse comecinho de ano. Mas antes de falar de 2023, assim, olhando ainda para quarto tri e bateria de resultados que tem para sair referente ao resultado do quarto trimestre do ano passado, assim, eu acho que tem um movimento de uma ação aí que a gente já está vendo subir 40%, né, nos últimos 3 meses, que é Vale. Né? Acho que assim, o setor de mineração talvez não reflita tanto no quarto, comece a refletir um pouco mais para esse ano com a questão de reabertura de China, mas assim, ficar de olho no setor, acompanhar como vai ser o quarto tri dele para ver se já pega alguma coisa, né? Porque a gente sabe que o preço do minério de ferro, apesar de ter caído antes dessa puxada, né, que teve, hoje o minério de ferro está no topo aí dos últimos 7 meses, né, então assim, deu uma bela esticada com esse papo de reabertura de China, e pensando aqui assim, de uma forma mais direta ao ponto, eu acho que talvez no quarto tri não pegue tanto o resultado de Vale, foi mais a questão do ativo que começou a responder mesmo a reabertura que deve bater no primeiro tri. Mas assim, a gente tem empresas fortes do quarto tri que a gente tem que ficar de olho, principalmente por conta dos preços, né? O que eu leio muito do lado de cá e acabo vendo muito do lado de cá é o pessoal acompanhando o quanto bancos estão baratos, então assim, é um setor que vale a pena ficar de olho em relação ao quarto trimestre, tá? De 2022. A gente tem, apesar de toda a mudança política, acho que Petrobras também pode soltar resultados fortes aqui, assim, tentando deixar o viés político de lado mesmo, assim, o que vai fazer com lucro, se vai distribuir, se não vai, se vai investir em refinaria, óbvio que isso aí vai impactar para frente, mas eu acho que ainda não foi dado efetivamente nada do que vai ser feito. Né, acho que a gente teve o conselho da Petrobras aprovando, se não me engano, hoje, né, a entrada do Jean Paul lá como presidente. Então, assim, efetivamente as coisas mão na massa acontecendo, a gente não viu nada. Então, assim, eu imagino que tenha um quarto tri bom também de Petrobras, olhando para preço de gasolina, em que patamar que ficou, né, olhando para o preço do diesel, o cenário como um todo. Né, além de ter um quarto tri bom, também, de novo, por conta da China, a gente pode ver aí um bom setor para se olhar pensando em 2023, tá? Mas eu daria bastante atenção aí para entender a continuidade de bons resultados, a parte de bancos, a parte de mineradoras, bancos e commodities, né? Assim, que no final do dia é boa parte do que comanda aí a nossa bolsa, se ela está subindo ou se está caindo. Maravilha, Davi. Inclusive, você comentou agora sobre bancos. A gente tem um banco especificamente que está se destacando bem positivamente no ano, que é o Banco do Brasil. Sofreu muito no ano passado, por conta, claro, desse rumor da mudança na lei das estatais, para uma indicação possivelmente política, tanto para a Petrobras quanto para o Banco do Brasil. A gente viu esse rumor se afastar um pouco do mercado, a gente viu o pessoal olhar com um pouco mais de cuidado aqui para o Banco do Brasil, inclusive acumulando 17,13% de alta no ano. O restante do segmento bancário, meio que contaminado por toda essa história de Americanas, essa história de juros altos, está tudo praticamente caindo ou em instabilidade. Tem Bradesco aqui caindo bem 3% no agregado anual, tem Santander em estabilidade, mas que tinha sofrido um pouco no final do ano passado, tem Banco BTG Pactual, Itaú também em certa estabilidade. Você acha que o mercado está olhando para o lado errado quando a gente fala de bancos? Tem alguma grande preocupação com o segmento para esse 2023? Já que você mencionou que os resultados podem até vir bem interessante para o quarto trimestre, mas parece que o mercado não está precificando tanto neste início de ano. O Banco do Brasil está despontando, está correndo na frente, mas o restante parece que está meio que sem se mexer e contaminado por toda essa história de Americanas. A gente está olhando para o lado errado quando a gente está olhando para banco, pelo menos nessas 3 primeiras semanas?
Pô, essa é uma boa questão, né? Eu acho que une bastante do que você falou, né? Às vezes tem um curto prazo, óbvio que assim, eu preciso ver assim, das últimas semanas do caso de lojas americanas para cá, quanto que subiu o Banco do Brasil, né? Pode ser que seja questão de roubar um pouco de fluxo, né? De bancos que talvez tenham uma dívida Santander, Bradesco que tem uma dívida maior, aí próprio BTG também, né? Será que de repente não está saindo dinheiro desses bancos e migrando para Banco do Brasil, por conta de Banco do Brasil ter ficado meio que de fora dessa? É algo que dá pra gente pensar, né? Ó, eu vou E aí, inclusive trazer o dado aqui. A gente, no final da semana passada, fechamos o Banco do Brasil com 12% de alta, ou seja, na quarta-feira anterior, de quarta para quinta-feira, quinta e sexta-feira, nós tivemos essa movimentação com Americanas. Durante toda a semana seguinte, nós tivemos 12% de alta para Banco do Brasil e agora a gente coroa aí o ativo com um pouquinho mais de viés positivo nesses 2 primeiros dias. Ontem fechou um pouco negativo, mas hoje ganhando bastante valor. Então, o grosso desse movimento, ele está nessa semana passada, que foi a semana onde a gente descobriu várias coisas sobre Americanas. exato. Então, assim, eu acredito que tenha roubado um pouco de fluxo, né? Mesma coisa você imaginar Magalu, pô, Magalu subindo bastante. Por quê? Né? Se o gestor lá no final do dia ele tem intenção de ficar num varejo mais online e não pode ficar mais em Americanas, para onde que ele está indo? Né? Ele ficou um pouco sem opção. A gente acaba ficando com 2 nomes, então pode ser questão de fluxo só, tá? E aí, assim, coisas que é a parte que eu gosto do mercado, da gente imaginar o que pode estar acontecendo. Mas um ponto, assim, que de Banco do Brasil, de novo, se eu não me engano, em relação ao terceiro TRI, pô, a gente teve muito problema com inadimplência nos bancos. Né? Principalmente em Bradesco, que assim, teve um gap lá no dia do resultado, que se eu não me engano, de 17%, 18% do fechamento do dia anterior em relação à abertura. Assim, pô, é até engraçado, né? Você falar que o banco lucrou lá os seus 4 bi, mas ele foi bem abaixo do que o mercado esperava. Fazia tempo que eu não vi um resultado de banco vir tão aquém do que o mercado estava esperando, né? O mercado errou muito, vamos dizer assim, por conta de uma inadimplência muito alta, que também a gente viu no balanço de outros bancos menores, né? E eu acho que assim, o que talvez o mercado esteja esperando para apertar o botão de compra em bancos é entender um pouco melhor como que vai funcionar esse provisionamento de inadimplência, né? Que, de novo, se não tiver um quarto tri legal, a gente já pode imaginar que um primeiro tri de 23 não seja bom por conta de Americanas, né? A galera vai começar a provisionar inadimplência dessa questão de Americanas para o primeiro tri. Então, assim, isso talvez continue deixando o setor de bancos meio que carregado, né? Óbvio que, pô, a gente olha para múltiplo, a gente vê que banco tá barato, né? Mas eu acho que mais do que o resultado agora em si, a preocupação do setor de bancos tá na inadimplência. Né? E de novo, né, eu acho que Banco do Brasil, quando a gente compara a inadimplência de Banco do Brasil com os outros, Banco do Brasil foi menor por conta da carteira de crédito, né? Você olha a composição de carteira de crédito de Itaú, de Bradesco, qual que é a qualidade desse crédito, né? E às vezes a gente acaba pensando, pô, juros mais alto é bom para banco, né? Porque emprestam juros mais caro, mas e a questão de pagamento, o juros está mais caro, está mais alto, você está emprestando dinheiro, mas a galera tá te pagando do outro lado, porque não adianta nada. Né, você está emprestando dinheiro a um custo mais alto e você não está tendo um pagamento desses juros. Então isso talvez seja um ponto aí de atenção, até um trigger, né, para de repente o setor destravar um pouco de valor, porque assim realmente chama atenção, até de gestores que eu tenho visto, olhando para o setor de bancos com mais carinho, e aí é aquilo, né, é definir os triggers que talvez, a gente obviamente nunca sabe o que o mercado está esperando, né, mas os triggers que talvez o mercado esteja olhando para o setor começar a andar, né. Então acaba meio que sendo essa minha visão na parte de bancos, tá, Gabriel? Perfeito. Eu falo normalmente que é a figurinha do Neymar, dourada. Não, tem uma figurinha aqui que vale 5 mil reais. Quem que paga essa figurinha? Pode ter o que você quiser, pode cobrar o quanto quiser. Se não pagar, você não tem o dinheiro no bolso. Então, não adianta eu cobrar uns juros altíssimos se ninguém está devolvendo esse dinheiro, se ninguém está pagando o preço do crédito, que aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Inclusive, a gente viu esse movimento agora antecipado nos resultados dos bancos nos Estados Unidos, ô Débora? A maioria das instituições financeiras aumentando o provisionamento para aqueles créditos de menor qualidade, créditos para credores ali duvidosos, que podem não cumprir com as suas obrigações. Então nós vimos esse movimento no quarto trimestre dos bancos lá nos Estados Unidos e pode acontecer aqui também com as instituições financeiras brasileiras. Então chama a atenção aí dos investidores que estejam nos acompanhando para ficar de olho no provisionamento para
arcar com essa inadimplência, para arcar com esses custos de crédito. Bom, boa, Gabriel, e assim, até contribuindo. Por favor. Desculpa, só contribuindo uma parte um pouquinho lá de fora, Gabriel, que assim, que eu não queria deixar de levantar a bola, que mais do que o resultado, né, e assim, a gente pode usar aqui para o Brasil também, o quarto tri costuma ser aquele trimestre em que você pega muito guidance para 2023, né, é muito mais lá nos Estados Unidos, mas aqui quando a gente fala de Brasil, principalmente os bancos, eles têm uma... Não é rotina, mas eles normalmente no quarto tri, bancos em si, o setor de bancos não são todos os setores que soltam guidance, mas bancos em si soltam seu guidance para inadimplência, carteira de crédito, crescimento da carteira de crédito, né? Então, assim, esse é um ponto para ficar muito de olho, né, em relação à bateria de resultados que vai começar a sair aqui do Brasil, porque assim, por que os bancos estão esperando de crescimento em si para o Brasil em 23? Né? Esse é um ponto de atenção. E aí, falando até dos resultados do lado de fora, assim, mais ou menos 70 empresas já divulgaram, né? E pô, quando a gente olha para as surpresas, né, de relação ao que o mercado esperava versus o que está saindo, a gente já viu aí uns 65% vindo acima do esperado. Né? Então, assim, de novo, a atividade continua forte lá nos Estados Unidos, né? Tanto quando a gente olha para dado de emprego, quanto o resultado das empresas em si, e aí isso bate de novo no questionamento da inflação, que a gente já viu o Fed um pouquinho mais, com um tom um pouco mais tranquilo, pode ser que continue subindo juros, mas de repente num pace menor, né? E não esquecer que dia 1/2, né, se eu não me engano, 1/2, semana que vem, tem a reunião do FONC, né? Tanto que a gente parou de ver os Fed Boys em si falando, porque está em período de silêncio lá já, né? Então semana que vem vai ser uma semana importante em relação a essa reunião do FONC. E desculpa, Débora, por favor, pode continuar. Imagina, por favor. David, eu quero trazer agora um pouco, né, sobre esses impactos do caso Americanas. Uma das grandes coisas que a gente estava sempre observando aqui era a questão desse fluxo de capital estrangeiro na Bolsa, que na semana passada acabou fechando aí realmente no positivo. E havia, assim, um temor muito grande de que essa crise pudesse afastar investidores estrangeiros. Não à toa a gente viu essa história bater nos corredores lá de Davos na semana passada, né? Com o que vimos até agora, você acredita que ainda podemos ver estrangeiros com maior aversão ao risco, depois desse caso de Americanas, questionando toda essa, né, esses pontos aí pertinentes sobre governança, ou o fluxo semanal já mostra que não teremos que nos preocupar com isso mais? Boa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que assim, até falando um pouco, bem rápido sobre o caso Americanas, desde que a gente ouviu, né, a videoconferência do Sérgio Rial no dia que ele comentou melhor sobre o que aconteceu, assim, vários disclaimers no mesmo dia que ele fez a entrevista aqui com o pessoal do BTG, né, que pô, eu fiquei 9 dias, encontrei só 20 bi, pode ser que tenha mais coisa. Assim, a gente, como investidor e como profissional do lado de cá, né, relembrar que o mercado vive de uma única coisa que chama confiança. E aí assim, você vê um ativo caindo muito cliente te liga, né? Pô, vamos comprar Americanas, não vai quebrar, 1.800 lojas físicas, a parte do físico gerava caixa sempre, né? Quem sempre queimou caixa foi a B2W. Mas assim, você enganar o mercado por 5, 6, 7, 8 anos e pedir um cheque depois de tudo isso, de sei lá, bilhões, porque a gente já sabia que não era milhões, era bi, e você pedir um cheque para o mercado, assim, para mim fica muito claro, até olhando para o passado, né, quando a gente olha para outros episódios, o mercado não vai confiar. E se confiar, a que custo que ele vai te emprestar esse dinheiro? Você consegue jogar isso dentro do seu balanço, um custo de dívida muito alto, a empresa para de pé? Né? Então, assim, foi uma bola que a gente cantou aqui, que é o tipo de ativo que eu prefiro errar estando de fora, sabe? Podia subir 1000%, eu ia ouvir um monte de clientes, né? Mas, assim, eu prefiro ficar de fora de um caso desse porque tudo se traduz em confiança, né? E aí a questão do fluxo estrangeiro, Débora, dando continuidade, assim, o estrangeiro não vem via lojas americanas, né? O estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele não vai vir numa Americanas, numa Magalu. Esse é um ponto importante, né, que eu queria deixar de observação, inclusive, para os investidores, para muita gente também vem questionando nessas últimas semanas sobre isso, né? Normalmente, o que é buscado pelo estrangeiro são aí papéis que têm uma liquidez muito maior e tal, que não é o caso realmente de Americanas, como você bem frisou, bem lembrou. Exatamente, assim, você até vê, né, acho que tem o Deutsche Bank, se eu não me engano, é um dos maiores credores da Lojas Americanas, mas é via empréstimo de dinheiro, né, você não tá entrando via ações, né, então, assim, você até vê o estrangeiro emprestando dinheiro, mas não via compra de ações nesse caso, tá.
Mas a gente, assim, de novo, podemos entrar na parte de bancos, apesar do dinheiro estar entrando, acho que a gente tem uns 7 bilhões positivos aí em janeiro, né, de dinheiro estrangeiro, e aí a pergunta que sempre é legal e que eu sempre gosto de fazer é, pô, você entrou 7 bi, o estrangeiro comprou, quem que entregou as ações para o estrangeiro? Alguém vendeu. E aí quando a gente faz o exercício de venda, a gente vê ainda que é pessoa física e tem muito institucional vendendo ações. É um movimento que a gente ia ver de 2022 e continua acontecendo para esse ano. Né? Então, assim, estamos entregando as ações para o estrangeiro. Eu acho que existe qualidade nessa questão de dinheiro, tá? Não acho que, assim, aquele smart money que a gente já viu várias vezes durante muito tempo aqui, o estrangeiro colocar e depois tirar, acho que não, se eu não me engano, ano passado foi quase 100 bi de capital estrangeiro que entrou, pô, só nesse mês a gente nem fechou um mês ainda, já são 7, sabe? Então, no final do dia, o estrangeiro que manda na nossa bolsa, tá? A gente goste ou não goste, o estrangeiro que manda na nossa bolsa, e eu acho que esse é um medidor de temperatura muito bom para você saber o que fazer, né? Se você compra, se você vende, se você vai com mais calma, né? A gente às vezes fica batendo muito na tecla desse político, pô, tá o fiscal, pô, o Banco Central, será que vai ser independente mesmo com esse novo diretor que tá para entrar lá? Enfim, a gente tem várias questões políticas que não cabe a gente a controlar, né? E aí, o que a gente pode fazer? Qual é o exercício que a gente pode fazer no final do dia para entender onde colocar nosso rico dinheiro, né? Até porque é um trade-off meio ingrato, né? Você tem uma renda fixa com uma taxa de juros tão grande, para você entrar na bolsa você tem que ter um prêmio de risco maior, né? Então, assim, eu acho que eu gosto de ver esse dinheiro estrangeiro, eu acho que tem fundamento, eu acho que o gestor que tem muito dinheiro na mão, ele tem que decidir por alocação de América Latina, e na América Latina, quando a gente olha, pô, quem que tá bem, né? Quando a gente olha para o ano 2022, do ponto de vista fiscal, a gente viu superávit primário, a gente viu uma série, geração de empregos forte, assim, teve muita coisa boa em 2022, que não é tentando adivinhar o que vai acontecer daqui para frente, mas você acaba tendo uma certa segurança vendo que o negócio deu certo, né? E eu acho que para a gente sair do trilho, a gente precisa errar muito, né? Algumas decisões que são tomadas hoje, o reflexo delas não vem rápido, né? Tipo, vi de taxa de juros subindo ou caindo, não sei para onde vai, né? Ela só bate na economia real, ela tem um lagging ali, o pessoal fala de 6, 7 meses, né? Então, assim, uma decisão, ela demora para afetar a economia real. Tem que errar muito aí para a gente sair do trilho. Óbvio que sempre tem margem para errar, mas no final do dia, assim, eu acho que é um bom medidor de temperatura. A galera costuma falar, não é relevante, mas para mim, quando eu olho aqui, eu acho bem relevante, tá? A questão de acompanhar para onde está indo o capital estrangeiro. Maravilha, inclusive tivemos um levantamento recente do Bank of America traçando esse destino dos fundos internacionais, do dinheiro que roda aí os mercados globais, saindo de Inglaterra e saindo do mercado acionário norte-americano, indo principalmente para mercados emergentes e um pouquinho para a Europa. Tem uma partezinha ali bem relevante para a Europa, mas para mercados emergentes. Lembrando, claro, mercado emergente entra a China, mas a China puxa o restante do mercado emergente junto com ela. Então essa tese de recuperação, claro, Brasil exportador de commodities, deve exportar muita coisa para a China, principalmente commodities agrícolas, com esse foco novo de consumo, commodities metálicas, tem, claro, commodities energéticas, a gente usa muito mais internamente do que externamente, mas tem uma grande tese, então os mercados internacionais estão vendo nos mercados emergentes agora uma boa oportunidade. Eu acho que é bom a gente ficar com isso na cabeça e questionar esses movimentos de, não, tem institucional brasileiro vendendo muita ação e o gringo está comprando tudo. O que eles estão vendo que nós aqui, que estamos dentro do Brasil, alocados aqui no nosso país, não estamos enxergando? Será que nós estamos com alguma contaminação aqui na nossa visão? Claro, é sempre um questionamento a se fazer para você, investidor que está em casa e está nos escutando diariamente. Inclusive, eu gostaria de perguntar exatamente sobre isso. Nós vimos esse fluxo indo um pouco para a Europa por conta dessa crise inflacionária que gerou claro, Covid e depois guerra na Ucrânia, que o gás explodiu, a gente teve petróleo também explodindo, mas principalmente o gás que fez bastante preço lá para a Europa. Recentemente a gente viu alguns dados de inflação até abaixo das estimativas, o mercado europeu bem animado, todo mundo soltando fogos, jogando confete para cima, falando, não, agora deu uma estabilizada.
Parece que os dirigentes do Banco Central Europeu estão meio assustados com esse movimento, falando, gente, a gente pode subir mais juros, a gente não está tão seguro assim com a inflação. Do mesmo lado que a gente tem uma tese aqui para os mercados emergentes que pode dar certo, será que se a gente der certo demais, a Europa vai sair prejudicada? A gente vai ver a inflação de novo subindo, a gente vai ver essa inflação saindo do controle, Banco Central Europeu tendo que correr atrás do prejuízo. Como que você está enxergando essa balança meio complicada entre mercados emergentes com boa tese para o ano e a Europa com a inflação controlada que pode, do nada, sair de controle novamente? Boa, eu acho que assim, o ponto que você colocou de muito dinheiro vindo para o mercado emergente, a gente lembrar que para você controlar a inflação, a gente está falando de recessão, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Você vai deixar dinheiro em empresa que em tese vai crescer menos do que o ano anterior, né? Porque no final do dia o que você está comprando é o lucro da empresa. Quando você compra uma ação é porque você está interessado que ela continue lucrando. Então, assim, por questão de timing, pode ser que esse dinheiro fujam realmente um pouco aí, por exemplo, dos Estados Unidos, considerando que você vai ter recessão. Para mim, na verdade, está dado. Esse papo a gente já está ouvindo mais de um ano, né? Recessão já não é novidade para ninguém. Tanto já não é novidade, já faz tanto tempo que eu começo a pensar, será que não dá para começar a pensar em colocar um pezinho nos Estados Unidos? Porque já se fala há tanto tempo de questão de recessão que a gente sabe que o mercado precifica muito antes, né? Qualquer coisa que vir a acontecer. Então, assim, é até um ponto que eu tô, na verdade, acompanhando um pouquinho. Nunca fui de acompanhar muito o mercado americano, né? Até porque acho que a gente não tem muito AD daqui, do que eles estão vivendo lá em termos econômicos, mas é um mercado que eu tô ficando de olho, né? E questão de inflação da Europa, eu acho que a questão de Ucrânia não está resolvido, Rússia e Ucrânia não está resolvido, isso afeta totalmente a questão da... É um tópico para deixar no radar, porque pode voltar a qualquer momento, né? E, de novo, questão dos ADs, a gente lê muita coisa do que chega pra gente, não de quem tá vivendo lá o dia a dia, que tá sentindo na pele, assim, amigos, empresas que quando estavam com problema realmente no preço do gás, falou, cara, explodiu, realmente a conta de luz aqui, a conta de energia tá bizarra, a gente nunca viu isso daqui, empresas reportando o valor da conta 2, 3 vezes acima do que era normal, né? Então isso não passou, pelo menos pode ser que volte em algum momento desse ano. E aí a gente entra com China, né? Enquanto a gente está vendo o mundo querendo crescer um pouco menos, a China está mordida, né? Porque eu fiz até antes da gente entrar aqui, eu fiz um levantamento que é legal de ver, que assim, em 2020 a gente teve um PIB lá na China de 2,2%. E aí, quando veio 21, a gente teve 8% de alta no PIB, só que em cima de uma base de comparação bem pequena. Né? Então, crescer 8 com uma base de 2, quando você olha para trás, não é tão difícil. E ano passado, 2022, eles entregaram 3%. Então, assim, China sempre foi acostumada a crescer muito, a níveis muito fortes. Né? Será que não tem alguma coisa represado aí de 3 anos de Covid, que eles estão fechados, né? E que realmente, assim, se eles conseguirem crescer, pode surpreender até as estimativas aí de mercado que está chutando entre 5% e 6%. Né? E fazendo essa pesquisa eu vi até uma coisa legal, né, que acho que é bacana para a gente tentar ter acesso a essa informação, eu nunca vi do lado de cá, as próprias províncias lá na China, elas reportam mais ou menos quanto elas vão ter de crescimento. Né? Uma está estimando crescer 5, 6, outra está estimando crescer 3, 4, eles fazem uma grande média disso, né? Como se cada estado do país reportasse uma estimativa de crescimento para contribuir no final do ano com o PIB. Né? Então, assim, é uma discussão muito boa, né? Porque a gente vê muita gente boa falando em relação de China que pode ajudar a inflação, né, no sentido deles retomarem a oferta. Pô, você tem uma demanda de energia, você tem demanda de muita coisa, que de repente a China crescendo, ela consegue produzir aquilo e melhorar a cadeia de suprimento ao redor do mundo. Né? Da mesma forma que a gente vê o contrário, pô, assim, a gente sabe que para crescer vai consumir energia, vai consumir petróleo, a gente sabe que 25% do PIB deles lá é questão do setor imobiliário, então assim, mexe com minério de ferro, né? E são 2 commodities mega importantes aí para todo o mundo, né? E se isso aí tá mais caro, de fato você vai gastar mais dinheiro. E aí eu digo até mais pelo lado do petróleo, né? Que a gente viu aí, já está batendo na casa dos 88, tem um monte de estimativa falando que para 2023, se a China retomar mesmo, deve bater $100 o barril, né? Então isso gera inflação, né? Pô, não tem como falar que não. Então é uma questão
uma questão difícil que a gente tem que ir acompanhando, porque os dois lados na minha cabeça fazem bastante sentido. Tem cadeia de suprimento, mas você tem um outro lado que pega bastante. Tá complicado, né? A conta meio chata de fazer, e claro, os investidores terão de ficar bem atentos a tudo que for divulgado. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Davi Harzahavi, Head de Renda Variável da Lotus Capital. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Prazer bater um papo contigo aqui ao vivo. Muito obrigado mesmo pelo papo. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Débora, também muito obrigado. Uma ótima tarde para vocês, um bom fechamento de mercado e para os espectadores também. Um grande abraço. Para você também. Um abraço, tchau. Antes da gente vir com mais notícias aqui de mercado, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente tem notícias, tem mais entrevistas por aqui. Então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Momento aqui depois do nosso intervalo comercial para dar um alô pro pessoal do chat. Tem o Ivanildo, tem o Helder aqui participando, o MPK sempre acompanhando aqui a nossa programação, tem o Tony também aqui no nosso chat, tem uma galera boa aqui, Daniel, Bruno Seron sempre na nossa programação, é um prazer tê-los por aqui, inclusive, por favor, fiquem mandando aqui o placar do jogo da Copinha, por favor, que eu quero estar atento, né? A gente está trabalhando, mas ninguém é de ferro, então, por favor, me ajudem aí com essa missão. E agora, claro, a gente vai para um rápido giro de notícias, trazendo um panorama do mercado nacional e internacional. A dívida da varejista Americanas, quem diria, nós falamos de Americanas no começo do programa e agora de novo, porque hoje é o dia da Americanas. A vida de Nina aqui, ô Débora Oliveira, tá sempre pedindo para a gente falar de Americanas, hoje é o dia de falar de Americanas. A dívida da varejista com as empresas Samsung, Motorola e Apple, as três maiores fornecedoras de smartphones do mercado brasileiro, passa da marca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As empresas fazem parte da lista que a Americanas entregou nesta quarta-feira à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que relaciona débitos totais com cerca de 41 bilhões e quase 8 mil credores. Somente a fabricante de dispositivos móveis, computadores, eletrodomésticos e eletroportáteis, a Samsung, a varejista ela deve mais de 1 bilhão de reais, que lidera, claro, o mercado de celulares no Brasil. A gigante sul-coreana está no topo da lista de 111 credores entre empresas de tecnologia, eletrodomésticos e bens de consumo, com a maior dívida a receber na varejista neste segmento. A dívida com a Motorola, segunda maior do mercado de smartphones, soma 161 milhões. Com a Apple, que possui a terceira maior participação no segmento de dispositivos móveis no país, a dívida é de 99 milhões de reais. A partir da divulgação da lista, os credores têm 15 dias para contestar os valores das dívidas informados pelas americanas. A Samsung, a Apple e a Motorola disseram que não vão se pronunciar sobre o assunto.
Bom, e o juiz Guilherme de Paula Nascente Nunes, da 2ª Vara Empresarial de Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o prazo de 5 dias para a manifestação de membros ou ex-membros do Conselho de Administração da Americanas S.A. O Itaú entrou com uma ação na Justiça com pedido de antecipação de provas para evitar tentativa indevida de ocultação ou destruição de documentos. O prazo foi determinado após prévia citação judicial dos envolvidos. O magistrado pede a apresentação das demonstrações financeiras das empresas do grupo, dos balanços, balancetes, livros fiscais e relatórios de autoria dos últimos 5 anos, de auditoria dos últimos 5 anos, além, claro, de cópias de todos os e-mails trocados entre Miguel Gutierrez e Fábio Abratti. Ele que no mesmo período, também eles trataram do endividamento da empresa e também das demonstrações contábeis. Gutierrez foi o CEO da Americanas e Abratti atuou como diretor financeiro no mesmo período. A Americanas S.A. informou ter pouco mais de 35 bilhões de reais a pagar entre dívidas com bancos e relativas à emissão de debêntures e de títulos no exterior. O valor foi informado pela própria varejista, mas foi contestado pelo Banco Votorantim. Na mesma lista de credores aparece a dívida que a empresa tem com a PwC, a empresa que faz a auditoria do balanço da Americanas desde 2019, que é de R$210 mil. A PwC tem sido alvo de reclamações de investidores que alegam que a empresa deveria ter investigado as inconsistências contábeis no balanço da companhia. Ainda sobre a lista de credores, as editoras de livros, incluindo obras didáticas, têm mais de 70 milhões de reais a receber da rede Americanas. A recuperação judicial da Americanas, uma das maiores varejistas de livros do país, tem gerado grandes transtornos às editoras que já sofreram com recuperações judiciais das redes Saraiva e Cultura há cerca de 4 anos. As editoras também deixaram de comercializar recentemente as suas obras nos catálogos da Avon, um importante canal de vendas, que deixou de vender livros após a empresa ser adquirida pela Natura. Na lista de credores da Americanas, há mais de 85 editoras, sendo que os maiores valores estão da Somos Educação, da Vasta, controlada pela Cogna, líder de mercado de obras escolares, que tem a receber cerca de 14 milhões de reais. Na sequência, vem as editoras Record, com quase 7 milhões, e Intrínseca, com quase 6 milhões. Esse período do início do ano é o mais importante para a venda de livros didáticos e material escolar por causa da volta às aulas e por isso, também há cifras elevadas em contas de editoras como Somos e FTD. A Americanas é o segundo maior marketplace de venda de livros escolares, atrás apenas da Amazon. E os convênios devem bater recorde de usuários neste ano, mas 2023 ainda será um ano difícil. 10 empresas do setor de saúde já tiveram preço-alvo reduzido. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo na reportagem. O mercado de planos de saúde deve passar neste ano a marca de 51 milhões de usuários, patamar histórico no setor. O maior número até então é de dezembro de 2014, quando havia 50 milhões e meio de pessoas com convênio médico no país. Mas mesmo com esse crescimento, que começou com o período da pandemia, o setor de saúde deve ter mais um ano difícil, com margens apertadas e forte pressão entre operadoras, hospitais, clínicas, laboratórios de medicina diagnóstica e empresas contratantes de plano de saúde no momento de aplicação dos reajustes. No acumulado dos 9 meses de 2022, as operadoras de convênio médico tiveram um prejuízo líquido de 3,3 bilhões de reais. A CVM rejeitou nesta terça-feira a proposta de um termo de compromisso de cerca de 6 milhões de reais para encerrar o processo contra Henrique Constantino, acionista controlador e ex-vice-presidente do Conselho de Administração da Gol. Desse total, cerca de 1 milhão seria pago à CVM e quase 5 milhões à própria Gol. Ele é acusado por suposto desvio de poder ao recomendar contratações e pagamentos a determinadas empresas em suposta troca de vantagens
vantagens indevidas. A autarquia, porém, aceitou a proposta do presidente da Gol para encerrar o processo administrativo sancionador por R$350 mil. O executivo foi acusado de supostamente não ter atuado com a devida diligência exigida para o cargo quando das deliberações que deram seguimento às contratações e pagamentos recomendados por Henrique Constantino às empresas citadas, sem que o cuidado de verificação de serviços efetivamente prestado ou proposta mais adequada para a companhia fossem tomados, foi o que explicou a CVM. E a crise que afeta o setor de saúde fez a Apvida mudar a rota planejada na fusão com a Notre Dame Intermédica. Quando o negócio foi anunciado em 2020, a estratégia era que as operadoras de plano de saúde continuassem atuando de forma independente em suas respectivas praças, promovendo inclusive novas aquisições. Mas a combinação de uma taxa Selic saindo de 2% para quase 14% em 2 anos com a pandemia e os custos médicos nas alturas foi mais forte. Por isso, o presidente da operadora disse que decidiu antecipar a integração para capturar antes as sinergias e amortecer os impactos negativos do momento. Com 7,7 milhões de usuários de planos de saúde dental, a Apvida foi a primeira companhia do setor a ter suas projeções revisadas neste ano, com bancos soltando quase que simultaneamente relatórios reduzindo o preço-alvo da ação e recomendação. Em média, os bancos baixaram em 30% o valor do papel. Maravilha, agora a gente vai para a nossa primeira entrevista, na verdade, segunda entrevista. Eu estou ruim de conta aqui porque eu estou ansioso, porque tem coisa importante rolando neste momento. Mas gostaria de convidar a esta conversa Vitor Cândido, economista-chefe da RPS Capital. Muito obrigado pela participação de hoje, Vitor. Agradeço imensamente pela entrevista e por conversar conosco aqui da BMC News. Oi, pessoal, um prazer estar aqui. Prazer, Vitor. Maravilha. Vitor, fator importante que eu estava discutindo anteriormente com o nosso convidado, mas que eu gostaria de falar um pouco mais atentamente contigo. Nós temos uma inflação internacional ainda sobre muitas dúvidas, tanto nos Estados Unidos, depois daquela divulgação do livro bege, parece que as coisas se arrefeceram, mas o medo de inflação da recessão voltou. Já para a Europa, a coisa é meio diferente. Nós temos dados otimistas, o mercado está otimista com a economia europeia, mas os dirigentes do Banco Central Europeu estão falando, gente, calma, que a gente pode manter os juros ainda para o segundo trimestre, a gente vai ter que aumentar ainda muitos juros, porque a inflação ainda é um problema. Como que a gente pode olhar para este momento, para essa economia internacional, principalmente para a Europa? Preocupa tanto assim, depois de passado o inverno, a gente tinha muitas preocupações com a severidade ali do inverno, o preço do gás, o que aconteceria com a economia europeia. A gente passou desse capítulo, o pessoal ficou animado, mas agora tem muitos pés atrás aqui dos dirigentes do Banco Central Europeu com a inflação. É realmente um problema? O que mais preocupa para a inflação nesta região do planeta? Bom, vamos lá. Acho que a questão de inflação global, independente da região que a gente vai falando, você basicamente pode dividir isso em 3 fatores, né? O primeiro fator que você tem basicamente é a inflação de bens, né? Que é um dos principais itens aí que pegou bastante na pandemia. Lembrando que com os lockdowns as pessoas passaram a consumir muito mais bens do que serviços, então teve uma explosão de bens. Isso parece estar normalizando. Vários indicadores antecedentes, como por exemplo o custo do frete internacional, até o custo de alguns bens industrializados como veículos e afins no mundo todo está voltando. Quando você lê o resultado das principais empresas de bens, principalmente eletrônicos, você já começa a capturar ali a turma que faz chip, né, nas entrelinhas dos resultados, que eles estão vendo uma piora aí nos próximos anos, né, de demanda, porque esse consumo que explodiu agora não é mais tão necessário. Por outro lado, você tem uma inflação de energia, que no caso da Europa era a principal, que é a questão do gás. Não foi tão ruim, mas ainda assim você não deve ter uma desinflação gigantesca de energia na Europa pelo fato de que a infraestrutura europeia ainda depende de gás da Rússia. Tá? Isso não mudou, isso demora anos para ser mudado. A Europa tem feito um esforço grande para depender menos do gás russo que vem pelo gasoduto e depender mais do gás que vem de navio, principalmente da região do Catar e dos Estados Unidos, via LNG, né, que é o gás líquido, né, que é colocado nesses navios. Isso demora, não tem infraestrutura pronta, você precisa de uma baita estrutura
de energia para receber esse negócio, que não existe, mas ao longo do tempo vai entrar online. Então, o ponto agora de Europa, né, a temperatura começa a melhorar, mas ainda assim a Europa é dependente do gás russo. Tem a questão do petróleo russo, né? Uma coisa é o gás, outra coisa é o petróleo. A Rússia depende muito mais do petróleo. Se a Europa vai continuar comprando, mesmo com price cap, esse petróleo russo, tudo indica que sim. Quando ainda na questão da energia, você tem outra questão. O principal consumidor, um dos principais consumidores de energia no mundo, está reabrindo a economia depois de 3 anos. Tá? Basicamente, ele está com a economia reaberta, né, do ponto de vista regulatório, que é a China. As pessoas estão viajando, as pessoas estão voltando a consumir. O chinês médio viaja bastante. Acho que qualquer pessoa que teve a oportunidade de ir à Europa já se assustou com a quantidade de chineses que você vê por aí. Isso não aconteceu nos últimos anos, isso está retornando. Então, isso pode colocar uma pressão sobre o preço de energia, principalmente petróleo. Agora, o lado que o Banco Central Europeu está mais preocupado, e não só o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano também, e em alguma medida até o Brasil, é a inflação de serviços, que é a inflação que vem do mercado de trabalho, dos salários, né? E com a reabertura, naturalmente, as pessoas passam a consumir mais serviços do que bens, né? As pessoas voltam a ir na academia, a usar a lavanderia, a querer viajar mais, a querer comer fora de casa. Então, naturalmente, essa pressão. O que aconteceu na Europa? O mercado se animou porque o mercado tinha uma visão extremamente negativa de economia europeia. Tá? Basicamente, se você voltar ali em outubro, começo de novembro do ano passado, qualquer gestor de multimercado que opera internacional, como a gente, ou vários outros nomes da Faria Lima, você ia ouvir que todo mundo estava short Europa em alguma medida. Né? Então, não só o Brasil, todos os grandes money managers no mundo tinham uma visão negativa de Europa e do euro. Então, você tinha o FED subindo os juros naquele momento, com mais força, e a Europa rumando para uma recessão basicamente certa. O que aconteceu foi que não foi tão ruim a questão do petróleo, da energia e do gás, como você bem colocou, e aí você tem uma zeragem de posições bastante grandes e algum otimismo na margem com a Europa, que deu esse rebound aí nos ativos europeus. Isso, na minha opinião, o que está acontecendo na Europa, assim, teve uma frustração com o cenário negativo. Tinha muita gente apostando que ia ser bem ruim e não foi. E aí você viu, a moeda deu uma bela melhorada, né? Andou quase 15%, 20%. O DAX, que é o principal índice acionário da Europa, disparou. Então, assim, teve uma frustração para o lado certo, digamos assim. Estava todo mundo achando que ia tudo dar errado e não deu. E o Banco Central Europeu faz bem em manter o discurso mais duro pelo fato de que a melhora nos ativos financeiros, melhora de condição financeira, é contraproducente para ele, que tem que botar a inflação na meta. Ele vai ter alguma ajuda da parte de bens, como eu falei, isso está melhorando no mundo inteiro, né? Principalmente se tiver uma recessão nos Estados Unidos esse ano, isso vai ajudar bastante. E, por outro lado, ele tem o problema do mercado de trabalho, né, que está aquecido em vários países da Europa. Mas a Europa também tem alguma vantagem sobre os Estados Unidos nesse ponto, que é o fato de ter muito imigrante, e essa turma está procurando emprego e vai precisar trabalhar. Nos Estados Unidos você tem um problema ao contrário, de que tem muito emprego, pouca gente querendo trabalhar, isso sobe o salário e afeta a inflação. Mas o ECB faz bem. A Europa tem outro problema, se o juro subir muito ou ficar muito alto por muito tempo, é um continente no qual os bancos não são tão bem capitalizados, o sistema financeiro não é tão bem estruturado quanto nos Estados Unidos, e você pode começar a ter algum problema em países mais periféricos, como Itália, Grécia, em alguma medida Espanha. Então, é isso. Eu acho que a parte da inflação não vai ser algo tão ruim no médio prazo, tem uma chance de surpreender para baixo, mas o Banco Central Europeu faz bem em manter o tom mais duro, principalmente aí depois dessa grande melhora nos mercados. Falar contigo sobre essa expectativa do BOFA para o real que saiu hoje. O banco acredita que a moeda brasileira deve ter uma performance sólida em 2023, um desempenho melhor que outras moedas emergentes, se o governo investir em uma âncora fiscal crível, em uma boa proposta de reforma tributária ainda no primeiro semestre desse ano. Aí é que está o X da questão que eu queria ver contigo. Você tem estado otimista ou acredita que não dá para poder contar com uma boa proposta do governo em relação a uma reforma tributária ainda já no primeiro semestre, que reflita realmente nessa boa expectativa do BOFA? Bom, sem fazer juízo de valor sobre o relatório do Bank of America, eu acho que tem duas coisas aqui que são bem importantes. A primeira coisa é que a boa reforma
Eu acho que antes da reforma tributária, a gente tem que sentar e discutir o arcabouço fiscal. Para mim, esse é o ponto mais importante. Acho que isso vai ser a primeira grande coisa do ano, tá? Em termos do que o governo vai apresentar. A segunda coisa que me preocupa são os ruídos. Esse governo parece que ainda não se acertou internamente, tem muita gente falando, tem muita gente que fala com autoridade e nem sempre a pessoa que vai mandar ou vai tomar a decisão. Então a gente já viu uma série aí de conversas atravessadas, o ministro falar uma coisa, outro ministro falar outra, o presidente falar outra coisa ao contrário, a presidente do partido do presidente falar outra coisa. Então acho que o governo está se assentando ainda. Acho que isso é uma coisa importante antes de qualquer outra grande reforma, é o governo e a equipe econômica trabalharem mais em sintonia. Acho que os ruídos essa semana sobre o Banco Central foram bastante contraproducentes para o governo. Se ele esperava que aquilo constrangeu o Banco Central para ter o juro mais baixo, ele pode ter gerado o efeito ao contrário, que foi basicamente o mercado subir a expectativa de juros, e isso para o Banco Central é bastante ruim. Ele pode estar colocando o Banco Central numa berlinda onde ele não consiga subir juros, mesmo com a economia desacelerando. Então, acho que a primeira coisa, o governo tem que botar a bola no chão, ter menos ruído. Acho que é natural ter algum ruído, começo de governo, mas isso tem que melhorar. Um bom arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, eu acho que é primordial, uma regra que de fato seja transparente, funcione, o mercado acredite, porque você vai fazer uma reforma tributária, num país que tem um emaranhado tributário como o Brasil, é perigoso você fazer uma reforma sem você ter um arcabouço e você não poder fazer a conta. Ou seja, se você tem uma regra, olha, a regra de gasto público é essa nos próximos anos, eu preciso ter uma projeção de receita em proporção do PIB que seja de pelo menos tanto ao longo do tempo para eu conseguir fazer as finanças públicas serem sustentáveis. Então, acho que, primeiro, um bom arcabouço. Sobre a reforma, não há dúvidas que a reforma é necessária. Acho que o grande desafio aqui não é propor uma boa reforma. Acho que propor uma boa reforma é algo que esse governo tem capacidade, dado que Bernard Api, que é o cara, basicamente o papa da reforma tributária, está no governo e é o secretário imbuído disso. Agora, o que me preocupa é se o governo consegue fazer uma reforma boa passar pelo Congresso. Tá? Apresentar reforma boa, todo mundo apresenta. Isso é relativamente simples. Um PDF bem feito, cheio de boas intenções, é algo relativamente simples de se fazer. Acredito que esse governo vai fazer uma proposta que vai ser boa no final, do ponto de vista de equidade, de eficiência econômica, eficiência tributária. O meu medo é o que o Congresso vai fazer com esse texto. Basicamente, a gente está vendo que o governo vai conseguir ganhar o voto do CARF. Agora, a MP que dá o voto de qualidade de volta para o governo, o CARF, tem uma chance grande de ser derrotada, né? Os analistas políticos estão falando isso. Então, a gente tem um Congresso que é bastante capturado por interesses, e a gente sabe que essa reforma, ela vai de choque contra o interesse do setor de serviço, ela vai de choque contra o setor agropecuário, né, que hoje tem uma alíquota bastante boa. Então, meu medo... eu concordo que o real pode ter um bom ano, dado o nível de juro real aqui no Brasil, dada a melhora da percepção de risco global, dada a melhora de emergência. Acho que toda essa melhora que a gente está vendo nos ativos brasileiros é a reboque do que está acontecendo nas demais economias emergentes. Se alguém tem alguma dúvida, veja o desempenho das moedas parecidas com as nossas no último mês e meio, né? México, peso chileno, você vai ver que o Brasil basicamente está andando... Parece que está tudo melhorando, mas está andando junto com essas moedas. Então, acho que tem uma chance nesse sentido, mas o que me preocupa são os desafios políticos, né, dessa reforma tributária. A gente está vendo um Congresso que é bem difícil É um Congresso que gosta de gastar, mas não gosta de discutir como pagar o gasto. Então, acho que o governo pode ter algum problema nisso. Eu não tenho dúvida que a reforma vai ser boa, dado o background do Bernard Api. Acho que esse é um ponto positivo para o governo. Foi uma escolha muito feliz do ministro Haddad. Mas eu acho que tem uma dificuldade política aí bastante grande e difícil de mensurar. Maravilha, inclusive trazendo esse dado, a Débora Oliveira abriu aqui o nosso ranking de moedas relacionado ao dólar. Quem mais ganhou valor neste último mês, nesse agregado de 2023, foi o rublo russo,
Tem também a moeda húngara em segundo lugar, aqui ganhando 5,67% de valor comparada ao dólar. O dólar australiano em quarto lugar, o real brasileiro com 4,09% de aumento em relação ao dólar. E aí em seguida vem peso mexicano, como bem mencionava, peso mexicano disputando aqui. A semana passada estava na segunda colocação, então também ganhando bastante valor neste começo de ano. E temos também a moeda chilena ganhando bastante valor. Então, realmente, essas moedas de países emergentes se desempenham, tendo um bom desempenho nesse início de 2023. Exatamente, eu acho que tem um fator aí global que todo mundo, assim, basicamente o Brasil, para encerrar o raciocínio, e eu acho que vai na linha do Bofa, até sou suspeito para falar porque eu conheço a pessoa que escreveu o relatório, é meu amigo, então sei como ele pensa. Basicamente, assim, o Brasil tem uma chance. Então, na verdade, você é a melhor pessoa para falar, né? Porque você vai trazer a interpretação correta. Eu acho que, assim, o ponto principalmente desses bancos que são focados no investidor estrangeiro, acho que tem uma coisa aqui interessante, que é o Brasil, né, a gente que está aqui todo dia acompanhando o mercado, a gente tem uma sensação de que é tudo muito ruim. Mas quando você olha, por exemplo, vocês falaram Bom, o rublo russo é uninvestable, tá? Não consigo fazer um trade nisso se eu quiser hoje. Tá? Ninguém me dá preço para ter uma posição nisso hoje. Por exemplo, a Hungria é um país bastante complicado, tem basicamente um Bolsonaro turbinado lá, que ruma para ser uma autocracia. Aí você tem o Brasil, que é um país relativamente estável, tá? A gente teve eleição, o investidor estrangeiro tem a confiança de que vai ter eleição daqui a 4 anos, acho que vocês, todo mundo aqui tem confiança que tem eleição daqui a 4 anos, é um país estável, é um país relativamente aberto ao resto do mundo, então é um país que exporta commodities, então é uma economia basicamente exportadora, é um país que não tem déficit em conta corrente, a gente não tem dívida em dólar, o governo tem vários desafios de sustentabilidade fiscal, mas nenhum em moeda forte, ao contrário, por exemplo, da Argentina. Então, acho que quando a gente olha, né, o Brasil é sempre um país que está na mira aí do investidor internacional. E aí, a gente tem o juro real alto, que é bom para a nossa moeda, a gente tem o juro muito alto, que é bom para um trade de renda fixa, e a gente tem uma bolsa que está barata no PI, aí, que está ao redor de 7, né, preço-lucro. E aí o investidor estrangeiro olha e fala, olha, ele faz um screening ali, ele olha no Excel rápido e fala, o Brasil é barato, e aí vem o fluxo, por isso que a gente tem visto aí mais de 20 bilhões que entrou esse ano. Então isso ajuda na questão da moeda, o governo deveria aproveitar essa janela de oportunidade, abaixar um pouco o ruído, né? E eu acho que se não tivesse tido tanto ruído, a gente provavelmente já estaria vendo o real aí abaixo de 5, e a bolsa aí mais perto dos 115, dos 118, 120 mil pontos. E o juro futuro também razoavelmente mais baixo, graças a esse movimento aí de emergentes que está acontecendo no começo do ano. Só para poder a gente caminhando também já para o finalzinho desse nosso papo, mas é um tema que tem mexido bastante com o mercado essa semana, principalmente, que é essa questão da unificação monetária da noite para o dia entre Brasil e Argentina, e isso tem incomodado, repercutindo bem negativamente no mercado. Faz algum sentido para você, Vitor, essa ideia do governo brasileiro? O que o governo enxerga que o mercado pode não estar conseguindo ver nesse primeiro momento? Eu acho que é um devaneio completo, né? Acho muito difícil isso ir adiante. Acho que, obviamente, a gente não pode ignorar a Argentina, é um parceiro comercial importante, é um dos maiores vizinhos em termos territoriais, mas o devaneio completo, não que a ideia seja ruim, mas é que é basicamente impossível de fazer isso funcionar hoje. Por quê? A Argentina tem um problema de conversibilidade da moeda dela. Tá? Qualquer pessoa que já foi à Argentina sabe que um argentino médio não consegue trocar mais do que $200 por mês de moeda. O argentino não poupa em peso, ele poupa em dólar, porque ele não confia na própria moeda por causa da questão da inflação. Tá? A Argentina é um país hoje que basicamente a poupança é feita em tudo menos na própria moeda deles. Então se você for a Buenos Aires e passar na frente do meu imobiliário, por exemplo, os apartamentos são listados em dólar e não são listados em pesos argentinos. Então assim, a Argentina demanda dólares. O que acontece é que nem sempre o importador ou o exportador argentino consegue se financiar em dólar para mandar o produto para fora ou para comprar alguma coisa. Tá? Então é difícil, os dólares são escassos na Argentina.
E a Argentina é um país que deve em dólar, o governo deve em dólar, os bancos devem em dólar, as empresas devem em dólar. Então, é um país que vira e mexe, se tem um problema de exportação, né, de entrar dinheiro, ele vai precisar de dólares e pode não ter os dólares que ele precisa para cumprir suas obrigações. Por isso que a Argentina quebra, tá? Então, qual que era a ideia? A ideia de fazer uma moeda única é basicamente impossível, porque você tem um país que acessa o mercado internacional quando quer, que é o Brasil, e um outro país que não acessa mercado nenhum. Então, assim, se a gente trocasse reais por pesos, no final do dia o argentino ia pegar o peso e tentar transformar em dólar. E quem que ia ficar com os pesos? O Brasil. Tá? Basicamente, você cria uma moeda única e o Brasil vai começar a aceitar os pesos. No final do dia, a gente está colocando para dentro do Brasil um risco que não é nosso, que é um risco de convertibilidade da Argentina. Né? O argentino vai ter real na mão, o exportador argentino, porque ele vai conseguir, sei lá, converter essa moeda em reais, não sei, ninguém sabe, não tem um plano claro, o próprio Ministério da Fazenda já tá desaparecendo com essa ideia, porque ela é difícil, porque no final do dia, como é que você vai transformar os pesos em dólares? Porque é essa que importa na questão. Ou o Brasil vai financiar isso aí, de alguma forma, não sei, não tem espaço fiscal, acho que a gente tem problema maior do que isso. E o grande exportador e importador argentino, na maioria das vezes, esse cara acessa o mercado internacional. Basicamente, quando você quer montar uma posição em Argentina, você vai comprar ações de empresas argentinas em Nova York. E esses caras têm linha de crédito lá fora. Esse cara se financia em dólar quando ele quer. Então, o cara que exporta, ele consegue se financiar em dólar. Não há necessidade do Brasil ir lá e montar um mercado. Eu acho que é muito mais uma questão do presidente querer reativar os laços do Mercosul, querer manter essa ideia viva, dado porque o Mercosul perdeu muita importância, não pelo governo Bolsonaro, que passou a ignorar basicamente o Mercosul, mas porque ele parou de fazer sentido para vários países. O Uruguai, por exemplo, estava querendo acabar com o Mercosul e se jogar aos braços da China, porque não fazia sentido estar num bloco que você tem um país que é muito desorganizado, que é a Argentina. Então, assim, o Mercosul hoje é para proteger a Argentina. As tarifas protegem muito mais a Argentina do que o Brasil. A gente é uma economia muito mais próspera. Não vai ter união monetária, isso é basicamente impossível no momento de fazer. O custo é muito alto para o Brasil. Eu acho que o que a gente tem que tentar entender é que o presidente tem uma vontade de retomar esse protagonismo do Brasil frente ao mundo, como ele acredita que ele teve nos outros governos dele. Então, ele fala esse tipo de coisa. Mas é algo muito difícil de fazer e, no limite, o Brasil vai estar sendo fiador de um país que claramente já deu mais de 10 calotes soberanos. Assim, é basicamente uma loucura, tá? É basicamente rasgar dinheiro fazer isso com a Argentina. E é um país, a Argentina, ao longo do tempo, foi perdendo importância relativa no comércio com o Brasil. Né? O Brasil exportou muita coisa para a Argentina é um dos maiores compradores de automóveis do Brasil, né? A gente tinha linha de produção aqui de alguns automóveis que iam exclusivamente para aquele mercado, tá? Hoje em dia, né, eles não compram mais os automóveis brasileiros. Por quê? Porque o poder de compra caiu. Então já foi um parceiro relevante, hoje não é mais. Eu não acho que criar uma moeda ou facilitar o acesso das empresas argentinas à moeda forte usando o risco do soberano brasileiro é a solução desse problema. É um problema da Argentina e não nosso. Maravilha. Gostaria de agradecer imensamente a participação de Vitor Cândido, economista-chefe da RPS Capital, aqui na nossa programação. Sempre um prazer conversar contigo e será sempre bem-vindo aqui no nosso Top News e também no restante da programação da BBC News. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Bom resto de feriado, né? Feriado não sei para quem. Pra gente o mercado tá aberto, mas bom feriado aí para quem estiver tranquilo. Maravilha. Agradeço. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes da gente ir para o intervalo aqui, inclusive, eu quero trazer uma informação que acaba de sair, gente. Americanas pede recuperação judicial nos Estados Unidos. A Americanas apresentou nessa quarta-feira o pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Processo já conhecido como Chapter 15, de acordo com o documento, né, judicial. E no final das contas, o movimento, claro, vai buscar estender para os ativos dos Estados Unidos esse efeito de protestos, o processo de recuperação judicial que foi anunciado na semana passada já aqui no Brasil, também já aprovado aqui no Brasil. Já existe uma expectativa de que a companhia realmente também buscasse a justiça
Americana. Acaba de se efetivar, então, nessa quarta-feira, esse pedido de recuperação judicial de Americanas também lá nos Estados Unidos. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Na volta, a gente repercute mais sobre isso e outros assuntos aqui com vocês. Então, não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta e antes de trazer mais notícias, deixa eu só atualizar vocês esse índice Bovespa, são 5 horas e 23 minutos, a gente tem uma alta de mais de 1% ainda, 1,08, gente. Bovespa sustentando os 114 mil pontos, 114.247, que alcançou nessa reta final, né, de pregão de quarta-feira, continua sustentando até agora. Sim, como no dólar futuro, a queda vai expandindo, R$ 5,08 é o que a gente tem da moeda americana agora, que está caindo 1,2 nesse momento. Vamos agora para mais notícias, falando sobre essa lista de quase 8 mil credores Americanas S.A., inflou os valores, né, do BV, que aparece como sendo credor de 3,3 bilhões de reais, montante contestado já pelo banco, e que seria de 206 milhões. Segundo fontes do broadcast, a confusão ocorreu porque a lista inclui valores de emissões que o BV coordenou para Americanas, principalmente de debentures, e que foram compradas por gestoras de fundos de investimentos. No entanto, na relação de credores, as emissões aparecem como crédito de banco. De acordo com as fontes, o BV deve notificar, inclusive, a empresa em juízo sobre o erro nessa lista. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o prazo de 5 dias para que a Americanas se apresente e apresente uma série de documentos sobre sua situação financeira nos últimos 5 anos, segundo o broadcast. A decisão veio em ação protocolada pelo Itaú, que havia pedido um prazo menor de 48 horas. O pedido de urgência do banco foi negado e se determinou aí que a Americanas tenha direito de defesa. A empresa também terá de enviar à Justiça cópias de todos os e-mails trocados entre o ex-CEO Miguel Gutierrez e o ex-CFO Fábio Abratti nos últimos 5 anos, que tratem, claro, do endividamento da companhia ou de suas demonstrações contábeis. O TJSP também negou o pedido do Itaú para que controladores e outros executivos ligados à gestão da Americanas fossem ouvidos. Por outro lado, considerou correto o ajuizamento do processo em São Paulo e não no Rio de Janeiro, onde tramita a recuperação judicial da varejista, porque os contratos entre bancos e companhias têm São Paulo como o foro de eventuais ações. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, realizou uma estimativa de que o carnaval desse ano deve render aí cerca de 8 bilhões em receita. O valor seria 26,9% maior do que no ano passado, mas 2,2% abaixo do registrado em 2020, o último antes da pandemia de Covid-19. Cerca de 85% da receita deve ser gerada por 3 segmentos: bares e restaurantes, com movimentação esperada de 3,6 bilhões,
transporte de passageiros com 2,3 bilhões e serviços de hotelaria e hospedagem com 890 milhões de reais. O governo federal vai criar um Conselho Nacional da Política Mineral, segundo o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, durante um evento em Belo Horizonte, informou o Valor. O ministro explicou que quer lançar já no próximo mês o conselho nos moldes do Conselho Nacional de Política Energética, que, de acordo com ele, funciona bem com 14 ministérios. O ministro acrescentou que o órgão deverá definir a política nacional para o segmento, contemplando regras de segurança e sustentabilidade. Silveira participou do evento, que lembra os atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, que completa hoje 4 anos. E o próximo a assumir o comando da Petrobras, o senador Jean Paul Prats, começa já a montar sua equipe e planeja criar uma nova diretoria dedicada à transição energética e energias renováveis, foi o que disseram fontes do broadcast. O professor da UFRJ, Maurício Tomasquim, ex-presidente da empresa de pesquisa energética, já foi convidado por Prats, com quem trabalhou na transição de governo, mas eles ainda não estariam conversando. O especialista tem bom trânsito junto ao PT e é um nome respeitado pelo mercado de energia. A intenção é fatiar as nomeações para a diretoria efetivar aos poucos esses cargos, além de promover mudanças graduais na estratégia. Isso teria o objetivo de sinalizar ao mercado que não há nenhuma revolução em curso, sobretudo em temas sensíveis como a precificação de combustíveis. E o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que o senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, participou de Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. A ação está em curso no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná desde novembro do ano passado e até então não havia detalhes de por que o caso estava em segredo de justiça. O PL tenta abrir brecha para que se faça nova eleição para o Senado no estado. O candidato do partido, Paulo Martins, ficou em segundo lugar na disputa em 2022, por uma diferença de 200 mil votos. De acordo com a reportagem do Globo, o PL diz que Moro gastou mais do que o permitido pela legislação eleitoral em sua campanha. O excedente ocorreu na argumentação do PL porque, antes de decidir concorrer ao Senado, Moro foi pré-candidato à presidência da República, cargo para o qual o limite de gastos é maior. O PL afirma que Moro superou os 2 milhões e 400 mil reais gastos entre a pré-campanha de presidente à República e também a campanha ao Senado. Na interpretação do partido, o ex-ministro tentou usufruir da exposição e da estrutura existentes para a pré-campanha presidencial para depois mudar para a disputa ao Senado. A defesa ainda não se manifestou sobre os atos. Moro rebateu as acusações e disse que o processo é motivado por desespero dos poderes do diretório do PL no Paraná. Em nota enviada ao jornal O Globo, o senador eleito diz que os recursos declarados e os gastos estão de acordo com a lei. Moro chamou a afirmação de fantasiosa e a alegação de que sua pré-candidatura presidencial tenha influenciado na sua eleição ao Senado. E o payroll tem sido menos útil como guia para entender as tendências econômicas mais amplas nos Estados Unidos, segundo a Fitch Ratings. O baque provocado pela pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho e escassez de mão de obra durante a recuperação econômica que veio depois mostram que o dado de emprego se tornou um indicador defasado, pelo menos é o que diz a agência. Prova disso, segundo a Fitch, é que sinais recentes de desaceleração da demanda, vendas no varejo, PMIs, produção industrial, coincidiram com o forte crescimento do emprego. Quando 2022 terminou, o PIB real havia se recuperado para a tendência pré-pandêmica, mas o emprego ainda estava em baixa tendência. E o governo dos Estados Unidos aprovou hoje o envio para a Ucrânia de 31 unidades do poderoso tanque M1A1 Abrams, numa evolução importante no esforço do Ocidente para armar Kiev enquanto se prepara para uma nova ofensiva russa. Os valores dos tanques, que é equivalente a de um batalhão de tanques ucraniano,
se somará ao mais de 26 bilhões de dólares com os quais os Estados Unidos se comprometeram a ajudar a Ucrânia na luta contra a invasão pela Rússia há quase um ano. Os tanques Abrams de última geração podem fazer a diferença no campo de batalha por serem mais velozes, mais resistentes ao fogo de artilharia antitanques da Rússia e terem maior poder de fogo do que os blindados convencionais. E foi criada hoje na Bolsa de Valores de Londres a Comissão Global de Investidores em Mineração da Organização das Nações Unidas, da ONU, que será responsável por estudos e ações para implantar medidas de segurança para o setor até 2030. O encontro, que contou com investidores políticos e parentes das vítimas da tragédia de Brumadinho, promete ser um marco para que a legislação da Europa se torne mais dura para empresas locais que atuem fora do continente e também que acabam se envolvendo em tragédias humanas e ambientais, pelo menos de acordo com as fontes do broadcast. Maravilha, eu gostaria de saber de você que está nos assistindo nesse momento, já inscrito no nosso canal do YouTube, para você ter acesso a todo o conteúdo produzido pela BMC News, inclusive em feriados, no caso hoje. É só se inscrever no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube e clicar no sininho das notificações, porque assim você terá acesso a tudo que nós produzimos por aqui, receberá um alerta sempre que nós postarmos um novo vídeo e tem bastante vídeo produzindo, são mais de 13 mil vídeos já no nosso canal do YouTube, tem bastante coisa sobre o mercado financeiro, então para você que é investidor, fica de olho sempre se já está inscrito, se já está com as notificações ativadas para o nosso canal e também se tem vídeo novo no nosso YouTube. Para além da nossa programação ao vivo, nós também temos uma equipe que produz vídeos exclusivos para o YouTube e para as nossas redes sociais. Então, dá uma olhada sempre aqui no nosso canal para ver se não tem nada novo para você ficar ligado. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente vai ter análise técnica, tem muito mais informações aqui para vocês. Então, não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Estamos de volta e olha só, o dólar está aqui, ó, uma queda de 1,17, 5,9 às 5 horas e 35 minutos. No Ibovespa a gente tem uma alta de 1,06, o índice conseguindo, né, manter 114 mil pontos, deve seguir assim, talvez até o finalzinho do pregão. É VEG quem vem liderando altas 4,11%, Qualicorp cai agora 2,11%, junto com Papeleiras, que aí acaba sendo realmente impactada depois, né, dessa queda aí do dólar. Mas vocês vão entender muito mais essa movimentação nas análises gráficas que estão chegando daqui a pouquinho aqui com a Alan Martins, mas eu vou me despedindo, Gabriel Monteiro que vai tocando aqui com vocês, né, essa programação, eu vou me despedindo para preparar aquele papo de dinheiro
especial para vocês que vai no ar nessa quinta-feira, para poder a gente falar sobre carteira recomendada. Já tô até dando spoiler aqui, ô Gabriel. Então eu vou correr para fazer o papo de dinheiro pro pessoal e você toca o barquinho por aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Maravilha, Débora Oliveira. Um abraço a ti, bom feriado. Para quem, né, já que a gente está trabalhando tanto aqui, a Débora vai sair e vai apresentar outro programa, mas claro, sempre com essa dedicação para trazer informações em tempo real sobre o mercado financeiro e conteúdo que gera valor para os investidores que nos acompanham. Quem acha que a Débora está saindo para comemorar mais um título do Parmeira, deixa aí no nosso chat ao vivo da BMC News. Mas claro, nós temos um dia muito interessante para o nosso mercado financeiro, para a nossa Bolsa de Valores. Apesar do feriado aqui em São Paulo, nós temos, claro, mercado funcionando. E para falar um pouco sobre alguns dos principais ativos, gostaria de convidar Alan Martins, analista de investimentos e mentor comportamental da Nova Futura Investimentos. Fala, Gabriel, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a Débora também, que acabou de sair, mas já deixo aí um abraço, bom trabalho e boa sorte lá na preparação do conteúdo, que com certeza eu sei que vai vir coisa boa aí. Maravilha, a gente não para por aqui, tá? Nem enquanto a gente está gravando o programa, a gente para de gravar programa. Então tem dois rolando aqui ao mesmo tempo. A Débora teve que sair um pouquinho mais cedo, mas claro, a gente fica nessa grande companhia, o nosso chat fica na grande companhia, claro, da nossa apresentação e também do Alan Martins. Alan, conversa até interessante para a gente ter aqui nesse início de 2023. Nós temos um mercado que está com bom desempenho, o mercado brasileiro está com um ótimo desempenho nas últimas 3 semanas, a gente vê o real ganhando bastante valor. Eu gostaria de saber se tem alguma análise um pouco mais específica sobre como esses inícios bem positivos para o mercado afetam o investidor, ele fica um pouco mais aliviado com a troca do ano, fica um pouco mais tranquilo. Como você normalmente avalia esses períodos de bom desempenho do mercado brasileiro, esses períodos que marcam aqui início de ano, final de ano, tem algum impacto aqui para quem opera no mercado? Bom, eu acho que assim, vou começar primeiro falando nem vou aprofundar muito o cenário político, mas a gente tem hoje no atual governo, nós não temos uma batida de frente aí com o judiciário, então aparentemente parece que isso tranquiliza principalmente os investidores estrangeiros, né? Só que a gente tem eu gosto de falar que o mercado ele olha para aquilo que lhe interessa, né? A gente teve, por exemplo, o anúncio do aumento auxílio moradia para deputados, e até pouco tempo atrás, qualquer coisinha que se falasse em aumento, né, já era principalmente que afetasse alguma coisinha no fiscal, já era motivo para vir aquela onda de notícias, de movimentos ruins, né, bolsa para baixo, dólar para cima, e hoje o mercado praticamente nem deu muita atenção, pode até ser que já estava no preço, mas assim, antes isso fazia muito preço, fazia muito barulho, ventilava alguma coisa relacionada a fiscal, já era motivo para trazer uma certa insegurança. Então o mercado ele olha para aquilo que lhe interessa, para aquilo que lhe agrada, e hoje eu vejo que assim, algumas notícias, né, até com uma expectativa, a gente tem PIB amanhã, a gente tem bastante coisa ainda pela frente, eu acho que o foco no mercado americano ainda são os números de emprego, por mais que a gente teve aí empresas numa sequência de demissões, né, e não foram números pequenos, né. O setor de trabalho, de emprego, o Fed tem se mostrado ali o foco, né, onde eles vão concentrar as atenções. Então amanhã a gente tem os novos pedidos de seguro-desemprego, eu acho que isso pode trazer aí um aumento desses novos pedidos de seguro-desemprego, eu acho que pode trazer ainda uma continuação de melhora para os ânimos do mercado, mas ele vai olhar aquilo que lhe agrada, né? Então eu acho que se vier um número favorável para a bolsa para cima e dólar para baixo, a gente vai ter ainda uma continuação disso que vem se estendendo na semana, e se vier algo que não seja agradável, pode ser que tenha uma correção, mas não sei se essa correção vai ser tão grande. Agora, no dólar, né, até pela movimentação que a gente tem hoje, né, esse dólar praticamente fechando na mínima,
E se ele fechar abaixo desse 5,078 no futuro, a gente está tendo um fechamento abaixo da mínima do mês, o que pode favorecer ainda uma continuação desse movimento de queda. O importante é a gente salientar o número de contratos em abertos que vem sendo carregado pela ponta vendida dos institucionais locais, os nossos fundos aqui no Brasil, aumentando muito a venda e também tendo participação de estrangeiro nessa mesma direção. Eu acho que hoje, se eu tivesse que trazer uma leitura para esse movimento do dólar, ele está muito mais atrelado a uma expectativa para o vencimento desse contrato do que alguma mudança aí muito brusca do setor, do nosso setor macro, ainda tem que ter cautela, ainda tem que ter atenção, principalmente com todas essas questões envolvendo as lojas americanas, bancos que estão envolvidos aí. Então, eu colocaria que, assim, não é um otimismo que agora, esses 4 anos, pronto, encontramos. Eu acho que tem aí um pouquinho de especulação sobre esse vencimento desse contrato. Maravilha, inclusive nós trouxemos algumas informações anteriormente, até gostaria de aproveitar um pouco a sua expertise. A gente viu muito dinheiro, muito fluxo cambial aí positivo, dinheiro entrando no Brasil, principalmente investidor internacional comprando a Bolsa Brasileira. Para alguém comprar, alguém precisa vender, né? Então a gente viu principalmente investidor institucional, os institucionais vendendo muita posição em Brasil e pessoa física também vendendo bastante. Por que o gringo está olhando com tão bons olhos aqui o nosso mercado brasileiro? Por que a gente está tão pessimista, vendendo muitas posições? Como que a gente pode aproveitar esse momento para traçar um panorama? A gente está vendo o copo meio vazio, como que está essa situação? Porque o mercado internacional parece muito otimista com o Brasil e com mercados emergentes como um todo. Eu acho que o que eu vejo, Gabriel, é um movimento de venda-venda. É aquele movimento onde ele vende bolsa e vende dólar, né? Não posso afirmar, né, com clareza que é esse movimento que está acontecendo, mas pelos números de contratos em abertos que eu venho acompanhando, eu vejo que tem fundos locais nossos aqui que vem trazendo um venda-venda. Vende o índice futuro, não sei se está comprando bolsa, pode ser que tenha algo aí relacionado a um basket, alguma coisa desse tipo, mas vem carregando também venda de dólar futuro. Agora, em relação aos estrangeiros, eu não gosto muito de usar essa correlação, essa linha de raciocínio para avaliar uma entrada em uma ação ou até mesmo no mercado. Mas eu vejo que, assim, tem muita empresa, Gabriel, que se a gente for olhar, né, PL, se a gente for olhar principalmente em dólar, chega a ser atrativo, né? Então, eu acho que em algum momento, e esse momento é agora, está começando a ser observado, né? É lógico que eu vejo que está tendo fluxo. Se a gente for comparar com o fluxo estrangeiro, ele tem potencial de ser muito maior do que está entrando. Então, eu acredito que estão começando as apostas. Eu acho que o estrangeiro está começando a fazer algumas apostas. Entre o que se vem falando, né, quando a gente tem um discurso, e às vezes, principalmente por parte da presidência, que se você tem algum discurso que de repente não agrada o mercado, mas entre o que é dito e o que é feito efetivamente, tem uma distância aí. Eu acho que o estrangeiro ainda prefere ignorar algumas coisas que são ventiladas, né? Até porque tem muitas coisas que, assim, não é só porque falou que vai acontecer. Então, eu acho que, principalmente com outros governos anteriores do PT, já criou uma certa experiência de como que é conduzida as coisas, e eu acho que, assim, para ele é confortável, né? Ele já tem aí uma clareza de como que são conduzidas. Mas, assim, agora, a partir do momento que se começa a concretizar algumas coisas que aparentemente o mercado não gosta e ganha, de fato,
vida, né? Eu acho que isso pode preocupar um pouco. Mas, por enquanto, eu acho que ele está ali confortável fazendo a aposta e olhando muito mais o preço e potencial que tem de repente, uma possível retomada da China, né? Muito se ventila, não tem algumas commodities aí que, de repente, pode ser que continue caindo, mas vem ventilando muito a notícia de que as commodities vão realmente ter uma retomada. Então, é natural que a gente ganhe visibilidade por conta de a gente ter aí um potencial muito grande em commodities, né? Então, eu acho que ele está olhando para isso, tá, Gabriel? Até mesmo se a gente for olhar graficamente, a gente tem uma lateralização aí já, principalmente a bolsa, né? Que de repente pode ser que ganhe campo aí, ganhe força para sair disso e dar uma retomada. Mas essa é a minha percepção, tá, Gabriel? Inclusive, você mencionou esse patamar do nosso Ibovespa, eu estou aqui com o gráfico aberto, nós ultrapassamos os 113 mil pontos ontem, fechamos acima dos 113 mil, hoje expandimos um pouco esses ganhos, aqui 114.364, segurando esse patamar. Como está a sua visão para esses dois patamares que nós atingimos entre ontem e hoje? Primeiro 113, depois o 114. Você mencionou uma lateralização, esse potencial de ganhar uma certa atração a partir deste momento. Como que está a sua visão para o nosso principal índice da Bolsa de Valores? Eu vou compartilhar aqui. Fique à vontade, por favor. Só confirma para mim, Gabriel, se está compartilhado aí, porque eu não sou um expert. Sim. Boa, obrigado. Bom, eu vou começar olhando o Ibov semanal. Se a gente for dar temos aí um spread, né, um range muito grande, tá? Mas eu gosto principalmente dessa retomada aqui dessas 3 semanas, né? E se a gente conseguir fechar acima dessa região aí dos 114, 113, eu acho que tem tudo para vir buscar aqui esses patamares de 120 e 200, tá? É lógico que a gente precisa muito, Gabriel, muito de um fechamento aí acima de 114.500. Eu vejo que tem potencial, se continuar, né? A gente tem números amanhã e eu volto a reforçar, esse número de seguro-desemprego, eu acho que vai ser aí um grande divisor de águas para a semana, o PIB, tem PIB amanhã também, mas esses números de seguro-desemprego, eu acho que vai ser um bom driver para a gente encerrar a semana. Os DI estão ajudando muito a gente, né? Então já temos aí um movimento do DI também que colou na mínima e ficou. Isso é muito bom. As chances que tiveram de retomadas foram pontuais, chegou a subir, mas voltou com força para as mínimas, né? Então, mesmo com petróleo em algum momento ali dando uma acelerada, os treasuries também deram uma boa recuperada, depois o DI voltou a fraquejar. Então, eu acho assim, da parte dos juros, nós temos tudo para fechar esse Bovespa na semana acima de 114.400, 114.500, tá? Agora, com esse fechamento, o próximo alvo que a gente vai ter é o 120.800. Isso olhando um gráfico semanal, tá? No diário, a gente tem... deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização. No diário, a gente teve aqui, né, algumas pernas, retração, outra pernada de alta, retração. Tivemos uma pernada aqui praticamente não trouxe muita confiança, não chegou a romper a máxima, né? Só que ele não conseguiu perder fundos que foram aí ficando cada vez mais consistentes e rompeu esse pivôzinho aqui na região dos 113 e 250. Esse fechamento está muito bonito, até porque está deixando aqui, ó, pavio, pontos de inflexão que nós tivemos aqui para trás, aqui no início de dezembro e aqui no início de novembro, com esse fechamento, né, esse candle preenchido aqui de forma consistente, a gente pode ter, é uma área de bipolaridade, né, mas a gente pode ter caminho livre aí para vir buscar pelo menos aqui essa região dos 117 e 100. Aqui eu não sei se vai passar de uma vez, tá, Gabriel? Eu já venho monitorando essa região dos 117,
há algum tempo, e acho que pode encontrar ali uma barreira meio psicológica. Mas esse fechamento no diário, ele é muito interessante e traz até uma leitura de consistência da continuação desse movimento. Eu gosto, mas eu gosto mais dele estar subindo com juros do jeito que está fechando também para baixo. Maravilha, então, inclusive tem gente aqui já dando as suas apostas para o Ibov no final do ano. Comecinho de ano animou muita gente aqui, já estão colocando 136 mil aqui para o nosso Ibovespa lá no final do ano. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso para fazer essas estimativas, mas claro, tem as análises, o pessoal fica dedicado aqui praticamente o dia inteiro em acompanhar o mercado financeiro e fazer essas projeções. Eu inclusive separei aqui, nossos juros DIs que hoje estavam um pouco mais aliviados. Nós vimos dias seguidos aqui de alívio para a curva de juros. No entanto, nesse finalzinho da tarde nós tivemos aqui os DIs negociados para 10 anos, estressando um pouquinho, voltando acima dos 13. Nós estávamos ali em 12,90, 12,80 e agora 13,070 DIs negociados para 2033. Última negociação a 1 minuto 17h51. Último ativo aqui que eu gostaria de pedir a ti, para a gente até bater um papo sobre, é um ativo que está um pouco estressado nos últimos dias, está ganhando bastante valor recentemente, e é um ativo que sempre está sobre muitas dúvidas, que é o nosso amado por um, odiados por outros, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nos últimos dias, enfrentou aí uma quebra na confiança para as instituições bancárias. Inclusive, estamos entrando em temporada de balanço. Vamos ver como é que as companhias estão fazendo as suas projeções, as suas expectativas ali para o ano de 2023. A gente tem Banco do Brasil, neste início de 2023, ganhando bastante valor. Inclusive, somando aqui, 17,36% de alta anual. Mensal, anual, a gente está ainda no início de 2023. Como que você está olhando para esse ativo? O ativo que ele está praticamente descolado de todo o restante do setor bancário, talvez por essa crise da Americanas, talvez por um desconto muito forte no final do ano passado. Quais as suas expectativas para um dos principais bancos do Brasil e essa instituição que é estatal e, claro, tem suas ações listadas na Bolsa de Valores brasileira? Gabriel, eu gosto muito do Banco do Brasil. Eu vou passar aqui, eu vou até pegar o gráfico mensal para a gente ir fazendo esse caminho, entender a história, né? Eu acho que vai ficar até melhor para... Se a gente for pegar o gráfico mensal, ele já tem aí uma tendência bonita que vem lá de trás, né? E eu gosto dessa tendência, ela está bem cadenciada. A gente tem aqui uma LTA dentro desse canal de alta que já vem sendo conduzido já há um bom tempo, né? Isso olhando para o gráfico mensal. Esse fechamento, né? Se a gente caminhar para esse mês com esse candle, né? E trazendo aí praticamente não é bem ainda um engolfo, né, mas ele deixa aí alguns meses de queda para trás, e se ele conseguir, né, não fechar sem pavio, a gente tem aí o potencial até para romper essa máxima que está aqui na faixa do 44, e talvez testar aí patamares mais altos, né, isso olhando aí no gráfico mensal. Eu vou cair agora para o semanal, para a gente entender também a quebra, né, de uma LTB que a gente tava. Eu até vou pegar daqui, vou até deixar meio assim para entender que num primeiro momento a gente teve, né, uma tentativa de saída, e aí na sequência a gente veio para uma realização, só que a gente está voltando, né, até com um candle de força também, para vir buscar o rompimento dessa região. Eu gosto principalmente desse movimento, onde a gente está vindo com uma força compradora, e eu volto a reforçar aquela frase que eu falei no início da nossa transmissão. O mercado vai olhar aquilo que lhe agrada, né? E eu acho que o pessoal está muito otimista
está bem empolgado com o Banco do Brasil. Eu acredito, a minha percepção é que de todas as... vou colocar medo, mas assim, todas as preocupações, né, de um governo mais intervencionista, eu acho que o Banco do Brasil é o que menos está no radar aí, não sei te explicar porquê, mas eu vejo que assim, muitos estão preocupados com Petro, preocupados com algumas outras estatais, mas eu vejo que assim, Banco do Brasil não é uma estatal que o pessoal está achando que vai sofrer tanta intervenção, interferência política. Então, acho que isso pode ser um dos motivos que está animando, né, essa compra e esse mercado um pouco mais forte que está, esse ativo um pouco mais forte que está o Banco do Brasil. Agora, isso a gente está olhando no semanal, tá deixando aqui a gente teve uma semana anterior forte, estamos caminhando para ter mais uma semana aí de fechamento interessante. É lógico que eu gostaria que fechasse, né, próximo aqui de 42,10, 42,20, seria um pouco mais forte, né? E agora olhando para o gráfico diário, ele fica até mais bonito, porque a gente tem um fechamento que acaba engolfando aí 2 dias, né, que tentou uma realização e não veio. E eu vou tentar dar um zoom aqui para a gente, eu acho que, não sei se vai ficar visivelmente aí fácil, mas a gente está fechando aqui, ó, esse é um volume profile, né, que eu gosto bastante para poder fazer os meus estudos. E a gente está fechando hoje, esse é o volume profile semanal, tá? Então, a gente está conseguindo fechar esse dia de hoje acima da maior faixa de negociação da semana. E estamos concretizando também um fechamento acima da maior faixa de valor da semana passada. Então, o que isso quer dizer? A gente está tendo um fechamento próximo das máximas, né? E com áreas de valor também acompanhando essa movimentação. Se a gente for olhar as áreas de valores que nós temos das semanas anteriores, elas estão lá embaixo, ficaram totalmente para trás. Então, se a gente for olhar, fazer uma análise por área de valor, a primeira área de valor que precisa ser deixada para trás é a região do 38,60, mas para isso vai ter que levar aqui essa região dos 40, né, 39,50, que aparentemente parece que virou um suporte interessante. Essa informação é muito importante para poder fazer uma análise de continuação desse movimento. Então, tá tudo favorável para a gente ter aí uma possível busca aí das máximas recentes. Aqui no nosso chat, que gostam bastante do ativo, sempre recebo essas perguntas, esses pedidos para Banco do Brasil. E muita gente, inclusive, Alan, que gosta da sua participação, que está elogiando aqui, falando, olha, Alan na BMC News. Então, sempre está muito convidado a participar aqui dos nossos programas. Gostaria que compartilhasse a sua tela, só para a gente se despedir, deixar uma mensagem final aqui para os investidores. Muita gente animada com a sua participação, primeira participação de 2023, pelo menos comigo aqui no Top News, mas acredito que seja a primeira do ano. Muito obrigado mesmo pela participação. Se tiver algum comentário, alguma dica para os investidores que estão nos acompanhando nesse início de ano, por favor, fique à vontade agora para aproveitar esse finalzinho de programa. Gabriel, eu que agradeço, é um prazer estar aqui em nome de analista técnico aqui da Nova Futura, até para quem não conhece ainda o trabalho, a gente tem a sala ao vivo ali também, é a maior corretora independente do Brasil, então agradeço a todos que têm o carinho, não só comigo, mas de toda a equipe, e é um prazer estar aqui, sempre que precisar pode contar não só comigo, mas com toda a equipe. E o recado que eu gostaria de deixar, até nesse momento, Gabriel, é que o mercado está olhando aquilo que lhe agrada, né? E o que a gente pode ver é que o tom otimista
E a gente tem que aprender a separar otimista com o quê? Com política? Não, tem que otimista com o sentimento que o mercado está querendo mostrar. O mercado quer trazer um sentimento de melhora. Então a gente tem que, em algum momento, atender a esse sentimento. Vamos até onde ele mostrar que dá para a gente confiar nele. Enquanto ele estiver mostrando que vale a pena a gente acreditar nele, vamos caminhar. Por isso que a gente tem as análises, porque se em algum momento mostrar que, olha, eu fui com você até aqui, mas já não estou confortável porque para mim está mostrando que pode ser uma reversão, que pode ser um falso movimento. Então, nesse momento, ele está olhando para um tom otimista e ele quer olhar para isso, né? Então, seja conduzido por esse movimento com cautela. Eu acredito que vai permanecer, mas esse é um momento de grande aprendizado para você desligar um pouquinho das suas opiniões políticas, dos seus desejos, das suas vontades e ser mais realista com o que o mercado está querendo te mostrar. Eu acho que esse é o primeiro passo para uma grande mudança de patamar aí de comportamento no operacional. Maravilha, muito obrigado mesmo. Alan Martins, analista de investimentos e mentor comportamental da Nova Futura Investimentos. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado, Gabriel. Uma ótima noite para todos. Uma ótima noite para todo mundo que, inclusive, está curtindo uma praia neste feriado e acompanhando aqui a nossa atualização de mercado, nosso último jornal do dia, com todas as informações que impactam, claro, o mercado brasileiro e internacional e atualizações em tempo real, inclusive tempo real falando nisso, 18 horas e 2 minutos, mercado encerrando as suas atividades. Dia animado, não foi por conta do feriado aqui que o mercado deu uma desanimada. Nós temos 114.329 pontos negociados para o Ibovespa. Ibovespa 1%, 1,15% de alta intradiária. Ibovespa aqui que neste ano acumula 4%, 4,19% de ganhos. No nosso mapa de calor aqui do Profit Pro da Nelogica, nós temos alguns ativos que estão se destacando bastante. Magazine Luiza ocupava a primeira posição até o início do nosso programa, mas aí foi desbancada por Fleury e por São Martinho. São Martinho, claro, nós tivemos a notícia ontem do aumento do preço negociado para a gasolina nas refinarias. Isso pode aumentar a competitividade dos sucroalcooleiros, dos combustíveis ali, à base de açúcar, o famoso etanol, e claro, beneficiar as operações de São Martinho e outros ativos também que atuam nessa seara. Fleury 4,43%, São Martinho 4,32%. Nós temos também WEG, que disputava a primeira posição, mas perdeu um pouco dessa força, não na questão de volatilidade, mas para disputar com São Martinho e com Fleury, continua ali próximo dos 4%, mantendo essa boa alta desde amanhã. WEG 4,03%, acompanhada de Vibra 3,69%, Gol 3,61% e Banco Pan. Banco Pan sempre aqui nas maiores variações do dia, já aparece há um bom tempo. Se nós expandirmos aqui os ganhos e as perdas do Banco Pan, a gente pode ver que é um ativo bem volátil, sempre aparecendo entre as maiores altas ou as maiores quedas, no ano somando 7,25% de queda, perdendo 7,25% de valor. Via, Suzano, Magazine Luiza e Qualicorp estão entre as maiores quedas do dia. Magazine Luiza, lembra que eu falei que disputava essa primeira posição do lado positivo? Agora virou para o negativo. Magazine Luiza, neste momento, oscilando negativamente 1,59%, junto com Via. E claro, se eu abrir aqui a Americanas, a gente pode ver talvez um movimento interessante para o ativo, que não integra mais o Ibovespa e nenhum outro índice da B3, nenhum outro índice da Bolsa de Valores. 1,99% de queda para a Via, bem distante dos 4% de alta, então o volume aqui negociado para o pregão de hoje está bem positivo, puxado por Vale, puxado por Petrobras aqui com 1,43%, alguns bancos se destacando positivamente, então Itaú 0,55%, bastante volume negociado, e BBAS3, Banco do Brasil, 3,11%. Então, volume interessante para os principais ativos que integram o nosso índice, que tem maior participação no nosso índice. Então, contribuindo para esse fechamento de 1,15%.
Nos juros, nós temos, como eu mencionava há pouco, uma situação meio dividida, uma leve desestressada nos juros da ponta curta e na ponta longa, um pouquinho de ganho nesse finalzinho de dia, principalmente para os títulos de 2033, DI a 13,90, a última negociação a 5,59, há pouco mais de 5 minutos. Então, esse é o patamar de juros, sem muita movimentação, então não está impactando muito, teoricamente, o nosso Ibovespa de hoje. Eu vou ficando por aqui, infelizmente o Top News tem que acabar, o nosso mercado já está encerrado, o Gabriel quer curtir esse restinho de feriado, claro, mas a nossa programação não acaba, ainda temos programa exclusivo para você que está nos acompanhando neste momento. Você fica a partir aqui do nosso intervalo comercial com o SaraCast. Marcos Saravalli conversa com o João Luiz Oliveri. Então uma conversa bem interessante, bem bacana, para você que está curtindo esse feriado em São Paulo, junto com a BMC News e junto com toda a nossa equipe. Fica agora com o SaraCast. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.